Fala, Fiel. Hoje o assunto é quente, empatamos com o Bahia, tem muita coisa rolando aí, renovação do Memphis. A gente vai acompanhar agora um pouco do que está sendo falado. Bora lá assistir o que foi dito. E rapaziada, vamos lá, né? Voltamos ao Corinthians fora de casa. Voltamos à desgraçaria que é esse time fora de casa, um time descoordenado, feio, um time que não consegue progredir, um time que não toma espaço vazio do adversário, um time que não faz triangulação, um time que não consegue montar jogada, um time que não tem contra-ataque, o time que defende, mas ainda assim vaza. É um time realmente questionável jogando fora de casa. Isso quer dizer que vai acontecer todo jogo fora de casa, é isso? Não. Isso quer dizer só que o Corinthians tem um problema crônico de alguns anos já, que não consegue jogar fora de casa, tá? Muito discrepante, assim. A gente acabou de sair de uma Copa do Mundo e desculpa, eu sei que é absurdo, é claro que eu já tava esperando isso, na verdade. Mas não dói um pouquinho, não, cara, em vocês? Tipo assim, a doença crônica que tem o jogador de futebol brasileiro. Não dói em vocês um pouco, assim? Porque é nível doente mesmo, assim, né? O quanto esses caras gostam de fazer essa palhaçada de parar o jogo, de travar, picotar o jogo, parar. Por muito tempo, eu achei que isso pudesse ser uma característica nossa, que pudesse ser benéfica a nosso favor. E de fato, em um momento ou outro, isso é benéfico. Ah, semifinal, final de campeonato, estamos ganhando de 1-0, vamos picotar o jogo? Vamos. Mas no 1-1, num 0-0. E assumindo a realidade dos fatos é que o nosso futebol, ele é horroroso. Na maioria das vezes. E claro que nós vamos ter um ou outro jogo bom aí durante o ano, né? Dá pra contar aí. Ano passado, vocês lembram quantos jogos? Não deve ter passado de 5 jogos bons, corridos, as duas equipes atacando, sem essa putaria de ficar picotando o jogo. Eu tô falando do nosso lado também, tá? Não só do lado do Bahia, do nosso lado também. Eles se jogam, eles param o jogo. Aí você viu hoje a frescura, a novela, dos dois lados. Ai, passa a mão perto e já cai, faz aquele show horroroso. Então, assim, desculpa quem gosta dessa palhaçada aí, não dá mais, né, gente? Acho que ficou evidente o que é um bom futebol agora na Copa do Mundo. De qualquer forma, rapaziada, jogo 1-1, Bahia jogou melhor, tá? O Bahia foi superior jogando em casa, conseguiu fazer mais, teve mais volume de jogo, mas também não foi muito efetivo, né? Se eu não me engano, foram 6 chutes do gol ao gol. Não, foram 6 chutes do Corinthians e 2 ao gol. O Bahia chutou, se não me engano, 11, 12 vezes, a última vez que eu vi, e acertou 2 no gol também. Ou seja, o Bahia teve mais volume, mas o pé completamente descalibrado. Fez 3 gols, 2 impedidos e 1 com falta, e pra mim, justo, tá? Não teve nenhuma, pra mim, pelo menos, não, queria saber pra vocês. E o Corinthians, um chute, dos 2 chutes pro gol, um foi gol, porque o goleiro Ronaldo é uma desgraça, né? Um goleiro muito abaixo da média. Ele conseguiu aceitar o chute do Andileri, tá? Bom, gente, um jogo muito abaixo, assim. O Corinthians jogando fora de casa realmente é uma depressão. É um time que, como eu falei, cara, um time que não consegue entender, se entender em campo, né? Um time que não consegue formar um contra-ataque. Hoje, assim, deprimente o Garro, um jogador muito abaixo da média hoje. O Bidon também, absolutamente nada. André também, absolutamente nada. Entendo, assim, que o Diniz, ele gosta do Garro, ele deu a moral pro Garro. Mas se o Labiá tá bem, você não tira o Labiá. Se o Garro tá bem, você não tira o Garro. Acabou aquela história, né, de futebol é momento, futebol é merecedor, é a panelinha mesmo, é de quem o técnico gosta mais, independente do quanto aquele cara tá jogando, né? Então eu acho que, você encontrou o time, o cara tá bem, você só tira ele quando ele tiver mal, né? Mas não, deixa eu tirar porque, é o Garro, senão a torcida vai encher o saco, porque senão eu vou ficar conhecido como o cara que não tem palavra, eu vou perder o grupo, e aí fica essa putaria, e no final das contas o Corinthians não consegue manter um time titular, né? Você consegue me dizer qual é o time titular do Corinthians hoje? Não. E sabe por que você não consegue? Porque a gente não consegue dizer qual é o time titular do Corinthians já tem uns 3 anos. Da nossa equipe, tudo encaminhado para assinar em breve, Pascoal. Não, tem que assinar antes do último dia do mês. Porque o Corinthians tem... Faltam 5 dias ainda. Porque o Corinthians tem 4 transfer bans. E se deixar terminar o contrato no o último dia do mês de julho, em agosto não consegue registrar o jogador. Porque já entra sem contrato, ele já não pertence ao Corinthians. Ele pode renovar enquanto estiver no Corinthians, que é esse prazo que deve terminar nessa próxima semana. Aí o transfer ban não atrapalha. Eu prefiro... Eu tenho muitas ressalvas a respeito da renovação do Memphis. Eu sei que é um caso que a torcida pensa de um jeito, quem administra deve pensar de outro, e que tem um pouco de racionalidade, pensa de uma maneira um pouco diferente disso tudo, né? Se você pegar
Assina por 2 anos com o Corinthians, perfeito. O Corinthians deve Mais 46... A opção de renovação, se ele atingir as metas, automático, mais um. terceiro. Se cumprir as metas. Sim. Então, vamos calcular só 2 anos. O Corinthians deve 46 milhões para ele. Isso é público e notório. Né? Isso é declarado. Então, o Corinthians tem que encaixar 46 milhões no contrato. E aí, depois, o Corinthians tem que encaixar o salário dele, o novo salário dele, no meio disso tudo. Quer dizer, de cara, cada mês, só da dívida antiga, vai bater quase 2 milhões. Só da dívida. Perfeito. E caso não tenha o terceiro ano, caso não cumpra as metas, quase não tenha o terceiro ano, o que acontece? O Corinthians tem que pagar o que deixou de pagar de uma vez só. Então, eu respeito muito, eu acho que o Corinthians vive um momento muito delicado, vai estar precisando vender pelo menos 1 ou 2 jogadores, né? Para pagar o Memphis, Pascoal. 1 ou 2 jogadores para pagar o Memphis, vai ser isso. Se você vender um jogador, quanto que vai valer o Bidon hoje? Não sei, o André, o Corinthians não rejeitou 17 milhões. 17 milhões. Calcula aí, 17 milhões de euros. Seja 20, vai. Seja 20, vai dar o quê? 120 milhões? Ainda vai faltar dinheiro para pagar o Memphis. Ainda vai faltar dinheiro para pagar o Memphis nesses 3 anos de contrato. Havia a promessa de que a empresa patrocinadora de seguros usaria o Memphis como um garoto propaganda e que ajudaria em grande parte do salário. Aí a gente tem que fazer uma ressalva. O Memphis e o staff dele, os advogados, o Memphis tem 6 advogados para resolver esse caso de contrato. Os advogados dele estão procurando empresas que possam auxiliar o pagamento. Ele mesmo está se prontificando a isso, empresas até internacionais, porque o Memphis quer, na visão dele, transformar o Corinthians em um clube ainda mais visível internacionalmente. Né? Então, É por causa dele? Não, com os patrocinadores internacionais, há uma visão um pouco mais internacionalizada do Corinthians. Mas até agora não apareceu ninguém. Tinha uma empresa de automóveis elétricos que eles estavam tentando acertar e não acertaram. Não acertaram também com nenhuma bet nesse caso. Então, enfim, tem algumas situações ainda que eles chamam de pontas soltas. Primeiro, já que renovou, né? Eu não renovaria. Não renovaria. Eu acho muito dinheiro para um jogador que não vai te garantir jogar todos os jogos, que você não sabe se vai ter lesão, porque antes da Copa do Mundo ele teve sérias lesões, teve uma lesão séria no joelho, teve lesão muscular, se não me engano também. Esse ano ele não tá bem, esse né? Ano, 2025 foi legal. Edu, esse ano ele se preparou para jogar a Copa do Mundo. Aí o treinador viu que ele não tinha condições físicas para aguentar o ritmo da Copa do Mundo, deixou ele no banco. Então agora ele vem jogar no Corinthians aqui. Eu não renovaria. O Corinthians tem quantos transfer bans, pessoal? 4. Mas um pagou, né? Um pagou, mas tem 3 ainda. Não, tem o mais difícil para pagar é o Nacional, que é o do Cuiabá. Sim. Que disse que ia pagar uma, não pagou e prometeu para a CBF agora que vai pagar, ao invés de uma, 2. Sim. É do Ranieri. É do Ranieri até hoje. Do Ranieri ainda. Né? O Corinthians tem isso aí. Então são 3, né, Pascoal? São 3 transfer bans. 21 milhões de reais. Sim, são 3 transfer bans. Acerta com isso. Faz o seguinte, pega esse contrato, esse dinheiro que você vai dar para o Memphis por mês, contrata 3 jogadores ou 4, porque o dinheiro que ele vai receber por mês dá para você pagar salário de 3 ou 4 jogadores, quantifica o elenco, sabe por quê? Porque Bidon deve sair e André deve sair. Você acha os 2? Sim, porque o Diniz falou que é um ou outro, são 2 jogadores. O Corinthians precisa vender, o Corinthians tem uma meta para vender para poder amenizar um pouco a dívida. Aí você vai lá e faz mais dívida. Você aumenta a dívida, né? Assim, não tem sentido. Mas eu tenho medo porque é um Memphis. Tudo bem, Memphis, obrigado, agradeço pela sua colaboração no ano em que ajudou a não rebaixar, pela Copa do Brasil, Campeonato Paulista, ótimo, beleza, obrigado. Mas não foi só o Memphis que jogou, foi o Hugo, né? Foi o Mateuzinho, foi o Bidu, foi o Bidon, foi um time. Né? E agora o Corinthians vai se desfazer de determinados jogadores para poder pagar o Memphis. A verdade é essa que ninguém quer falar, mas a verdade é, se você vender o Bidon hoje por 20 milhões, você ainda vai ficar devendo dinheiro para o Memphis, nesses 3 anos de contrato. E o Corinthians aceita isso? Quais são as cláusulas? Quais são as metas? São 10 assistências? Como ele fez isso? Peraí, eu pago para você jogar bola e ainda vou te pagar para você dar um passe?
É tua profissão, é isso. Aí, a ponto de um título paulista, o prêmio foi todo pro Memphis. É tua profissão, eu nunca vi isso. Eu entendo o patrocinador, eu vou fechar com a marca de chuteira. Se eu fizer 10 gols, você me paga e tal. Mas o clube já está pagando o salário dele ali, que é para jogar bola. Ele está ali para fazer isso, para dar um passe, para fazer o gol, para decidir o jogo, para ajudar o time, para correr, para jogar. Põe um contrato de produtividade ao invés de metas. Produtividade. Você tem que jogar 10 jogos no mínimo. De 10 jogos no mês, você tem que jogar 8. 90 minutos. Está presente em campo, 90 minutos. Isso é um bônus de produtividade. Sim, aí você legal. fala, beleza, então você merece. Aí beleza. Então mas mesmo assim, o salário que ele vai ganhar é muito alto e fora dos padrões do futebol brasileiro. Fora dos padrões do futebol brasileiro. Acho que algumas ligas mundiais nem pagam tudo. Não, ele nunca vai ganhar isso aqui só se ele for para a Arábia, né, para o mundo árabe lá tal, e talvez ele ganhe. Mas o que ele vai ganhar aqui, ele não ganha na Europa. Ele não ganharia na Europa. Não. Eu conversei... Nesse momento, não. Durante a Copa do Mundo, conversei com alguns amigos que eu joguei, né? E falaram, olha, o Memphis aqui na Holanda, ninguém mais está... Ele já... Vou usar a palavra que o cara me falou. Já é passado, a gente já está olhando para frente. Depois dessa Copa do Mundo, ele é passado, nós estamos olhando para frente. Aí o Corinthians vai lá e dá um contrato para ele de milhões. Não existe isso com a dívida que o Corinthians tem. O Corinthians tem que pagar estádio, tem que acertar as dívidas com outros jogadores. E esse dinheiro que vai vender, já sabe se o André Cury não vai pegar? Se os outros empresários, se o Bertolucci também não vai entrar na justiça para pegar esse dinheiro, que possivelmente será vendido. O Corinthians tem muito mais problemas para pensar do que renovar com o Memphis. Fiel, o assunto está quente. A torcida está um pouco dividida sobre o resultado, mas eu acredito que foi um resultado bom, um ponto ali conquistado fora de casa. E aí, me diz aí, você renovaria com o Memphis? E o empate com o Bahia, você acha que foi um bom resultado? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí das notificações e bora pra cima, fechou? É nóis, fiel.